Olá, vamos aqui fazer um breve comentário sobre agente público do direito administrativo, que cai muito em concursos públicos, principalmente em áreas jurídicas, administrativas, executivas. E vamos falar um breve comentário por base de questões aplicadas em concursos públicos. Vamos primeiro aqui sobre uma questão recente da FCC, a LET 2018, técnico legislativo, técnico administrativo. A primeira questão fala sobre entidades e servidores administrativos, em questão de contratações. O que a gente muito vê aqui na resposta seria muito óbvio, porque a letra D já fala sobre uma coisa legalizada do servidor público, um direito que o servidor público tem, independente do como ele seja. Logo, um bizu fácil, vou responder aqui e vou falar. É admitida a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepção interesse público de acordo com os casos estabelecidos em lei. A gente sabe como é fornecido isso, de uma forma simples, que vem através de editais, tem aqui escrito processo seletivo, contrato temporário, sobre servidores temporários, e a gente vê exemplos em motorista da SAMU, pessoas que trabalham como assistentes sociais, muitos são contratados, alguns são concursados, mas isso é o que vem a questão. E um uso fácil. Vai ter questões que falem apenas a pessoa trabalhar numa área administrativa, ou seja, qual for, através de concurso público. Errado. Se for da CESP ou da empresa parecida, pode pôr como errado, porque não é só através de concurso público que a empresa pode contratar um agente para fornecer questão de saúde, ou seja, qual área for, pode ser sim por contratos, através de servidores contratados, através de editais, através de processo seletivo. Vamos para outra questão. Questão da CESP 2018, técnica do Judiciário Administrativo. A acumulação remunerada de cargo público é vedada, exceto quando houver computabilidade de horário. Caso em que será possível, por exemplo, acumular até 3 cargos de profissionais de saúde, questão super errada e vou falar o porquê. A acumulação remunerada de cargo público não é vedada. Ela pode sim, cargo de técnico científico, de saúde, professor, e não pode também ser a 3 cargos de saúde, no máximo 2 cargos, se for compatível ao horário. Essa questão fácil de responder. Bote na sua cabeça. Pode ter 2 cargos públicos e não é vedado. Pode sim, se for em caso de cargo técnico científico ou de saúde, como exemplo professor, médico, a depender de onde ele seja. Mais uma questão da CESP, técnico administrativo 2018. Essa é a questão. Em regra, o servidor público da administração autárquica que estiver exercendo um mandato efetivo ficará afastado do seu cargo, emprego, função. Também aplicável ao servidor da administração pública fundamental. Essa é uma questão certíssima, óbvia de responder e simples através de um breve comentário. Como pode? Um exemplo, eu me candidato para um cargo federal ou um senado. Eu tenho que pedir afastamento do meu cargo para cumprir o meu mandato ou para fornecer a minha condição que eu tenho como aquela época administrativa autárquica. Como tem aqui na questão falando, que estiver no exercício de mandato eletivo, ficará afastado do seu cargo. Caiu isso na questão, tem que ser federal, senado ou outra área superior, a de prefeito, a de vereador. Se o horário bater, pode sim trabalhar, mas se for federal, deputado estadual, presidente, aí você não pode a pessoa trabalhar independente de horário. Vamos para outra questão, da CESP também. A reversão constitui a reinvestidura do servidor estável no cargo anterior ocupado e ocorre quando é invalidada a demissão do servidor por decisão jurisdicional administrativa. Nesse caso, o servidor deve ser ressarcido de toda a vantagem que deixou de
perceber durante o período demissório, erradíssimo. Foi demitido, perdeu as vantagens. Não existe recorrer, não tem como recorrer. Isso é algo óbvio e fácil de responder. É que a CESP tem uma ideia assim de botar um textinho, mas se você ler através do ponto e da vírgula, nesse caso, o servidor deve ressarcir de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período de demissão. É erradíssimo. Perdeu, não tem mais essas vantagens. Vamos para outra questão. Agora, 2018, da CESP, né? A investidura em cargo, emprego ou função pública exige a prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas de título na forma prevista da lei. É erradíssima, pessoal. Por que a questão está errada? É como eu falei, não depende apenas de concurso público, de prova de título. Não depende para se trabalhar numa função pública exigente. A investidura em cargo vai depender de, como eu falei, através de contrato de servidor, através de edital, através do modo que a prefeitura quiser e tiver estatística lei. Através do processo seletivo, como tem dito, que praticamente todo ano a prefeitura faz isso como direito, para contrato em creches, contrato como servidor público, para trabalhar como assistente social em algum instituto. Independente não depende só de concurso público. Vamos para outra questão. Vamos lá, né? Aqui agora deve ser C, DETRAN. O acesso ao cargo público efetivo depende da aprovação em concurso público de prova ou de provas de título. O servidor estável, ocupando do cargo efetivo, uma vez demitido, ele pode o quê? Letra aqui, vamos ver. Letra E, a questão. A questão letra E diz: poderá ser reintegrado ao cargo, caso fique demonstrado e seja decidida, em sede de processo administrativo ou judicial, a nulidade da demissão. Isso quer dizer, pô, é algo muito óbvio. O concursado hoje, como está falando a questão, que foi o caso da questão, não quer dizer que é apenas, mas sim no caso do concursado, ele para ser demitido, para ele perder um cargo, ele tem que fazer uma burrada muito grande, ele tem que fazer uma besteira absurda, porque tem uma bateria de coisas para ele ser demitido, para ele perder aquele cargo, aquele requisito. Tem que passar sobre o judiciário, tem que passar sobre o administrativo para ver o que eles vão fornecer. Caso contrário, ele tem o retorno do serviço. Com a mesma remuneração, pode pegar uma multa, algo assim, mas vai continuar estável. Vamos para mais uma questão aqui. CESP 2018, técnico de inteligência. O estágio probatório inicia-se na data de posse do agente público, findando-se como o término do prazo de 3 anos. Essa questão está errada. Primeiramente que não é 3 anos. O tempo máximo, provavelmente, é de 2 anos e pode ser prorrogado a partir daquele momento. Tudo bem que ele entra no exercício e tal, não pode fazer outro concurso, nesse caso, porque ele só pode fornecer outro concurso a partir do momento que aquele pessoal que passou no concurso anterior já esteja na demanda, já esteja trabalhando. Isso é por lei, não é por vontade própria do Estado nem do município. Isso é por lei. Sempre tem o prazo máximo de 2 anos e pode ser prorrogado para mais 2 anos, questão 4 anos. A questão simples é ler a nossa administração pública que a gente vai entender aonde e como fornecer esse caso. Vamos para mais uma questão. A despeito do caráter compulsório da aposentadoria aos 70 anos de idade, o detentor de cargo público vitalício poderá exercê-lo até 80 anos de idade. É erradíssima, questão errada, super errada. Porque primeiro é 75 anos, não é 70 nem 80. Chegou 70 anos, ele se aposenta. 75 anos, ele se aposenta. E se ele tiver mais de um cargo, tiver 2 cargos no caso, ele vai se aposentar pelos 2, ele vai receber aqueles 2 trabalhos. Cai muita questão isso também, de receber só por um, de depois ter entrado, ter se aposentado e não conseguiu, é erradíssimo. Ele vai receber pelos 2 cargos que ele trabalhou. Mais uma questão aqui, né? Vamos ver. Da CESP. Em que posse ocupar cargos eletivos as pessoas fiscais que compõem o Poder Legislativo são consideradas agente público? Certíssimo, pessoal. Tá lá na nossa emenda lá que o agente público do Poder Legislativo ele também é considerado um agente público
ele passa pelo mesmo processo que o agente público, independente da União, do Estado, do município, ele também vai estar lá e vai zelar pelo seu fornecimento, ele vai correr atrás da obediência e tudo mais. Vamos ler mais uma questão aqui, né? Vamos ver. De acordo com o artigo 154, são deveres do servidor público, entre outros, a seguir elencados, exceto um, que está errado, assinale. E a resposta correta é a letra B. Obediência. Certo, tem que obedecer às regras. Mas aqui tem, em quaisquer circunstâncias, as ordens superiores. Erradíssimo. O agente público, o servidor, ele não tem que responder ao seu superior em qualquer circunstância. Ele tem que responder às leis que agrega o seu trabalho, os seus direitos e o seu conhecimento. Não a qualquer. Vamos supor que eu sou superior de uma empresa e mando todos os funcionários virem trabalhar pelado. Não. Independente que seja empresa privada ou pública, tem na lei que isso não revigora, que ninguém é índio, ninguém é doido para ir trabalhar pelado, independente de onde a empresa seja privada ou pública. Não vai fazer isso, porque não está na lei, não está cabível a lei e o funcionário não precisa fazer isso, ele só faz aquilo que está na sua lei. Vamos fazer só mais um aqui, uma questão do que compete, né? Assinale a opção que não corresponde ao dever ético do agente público. Vamos ver aqui. Conseguir favorecimento privado para a sua instituição. Aperfeiçoar o processo de comunicação entre os clientes e a instituição. Respeita a capacidade e as limitações individuais do usuário e do servidor público. Comunicar imediatamente aos seus superiores ato ou falta contrário ao interesse público. Pessoal, essa questão aqui está dada. Letra A é a certa. Que no questão não corresponde, né? Conseguir favorecimento privado para a sua instituição. Não, pessoal, em momento nenhum, direito nenhum, órgão nenhum, a pessoa tem que fazer isso. Aperfeiçoar o processo da comunicação? Perfeito. Respeitar a capacidade e as limitações? Ótimo. Comunicar imediatamente aos seus superiores? Está fazendo mais do que sua obrigação. Algo muito ético. Agora, conseguir favorecimento privado para a sua instituição? Em nenhuma nem quaisquer circunstâncias. Tem que ter o âmbito, o local, respeitar seus direitos, a integridade da empresa e da pessoa, independente de onde ela esteja ou onde ela seja, privado ou pública, tem que ter a questão da exigência. Esse foi um breve comentário sobre agente público, que cai muito em questão, questões atualizadas de 2018, essa questão aqui do Detran, vistoriador, e ficaremos para uma próxima entrevista e um próximo vídeo recomendações. Obrigado.